Caralho. 1.200 anos mais antiga Do que achavam. que os manuscritos medievais que os judeus estavam copiando, os maçoretas. 1.200 anos mais antiga. E quando você compara o Isaías que foi encontrado lá com o Isaías medieval, você vê que o texto bateu. Qual você acha que foi a maior descoberta até hoje, assim, na área na arqueologia, Bíblica. religião, bíblica? Ó, tem muitas, mas eu colocaria Santo com Sudário. destaque... Não, Santo Sudário não. Santo Sudário já... É fake nem, ou a é igreja, real? nem a igreja católica oficialmente reconhece o Santo Sudário. Isso é bom deixar bem claro. Oficialmente, a igreja não reconhece. A igreja reconhece como uma relíquia de elemento de fé. Você usou a expressão aí da referência, mas a igreja não bate o martelo e fala assim, é o pano que cobriu Cristo. Porque eles já fizeram um teste com carbono 14 e viram que ele é medieval. Não chegaram a milhares, não. Sim, uns pedacinhos que as irmãs teste. não deixavam de sair lá de Turim, né? Agora, da descoberta arqueológica bíblica que deu uma grande contribuição foram os famosos manuscritos do Mar Morto. Eles foram encontrados... Você foram para Israel alguma vez, não? Não, nunca fui. Cara, não. vocês têm que ir para lá. Nossa. Bom que tá tranquilão agora. Agora tá tranquilo, né? Tá Não, de boa. olha, o Brasil não Tá tá... sussa. O Brasil também tá muito diferente disso, diferente não. disso, É bom, né? é verdade. Né? Mas em 1947 para 48, quando estava ali na discussão para a criação do Estado de Israel, né? Em 48 que foi criado, um garotinho beduíno estava procurando umas cabras no deserto da Judéia. O Estado de Israel nem estava começando a criação do Estado de Israel. O nome do menino era Muhammad El-Dib. A tradução seria Maomé, o Lobinho. E ele, pensando que as cabras tinham entrado dentro de um buraco assim, ele falou, não vou entrar nesse buraco aqui à toa, porque vai que os bichos não estão lá dentro, ou tem um outro animal lá. E eu me lasque todo. Mas também não vou chegar pro meu pai, ele vai perguntar, você entrou lá pra verificar? Vou tomar uma sova. Então ele pegou uma pedra e jogou dentro do buraco e falou, se elas estiverem lá dentro, elas vão fazer barulho. Só que quando ele jogou a pedra, ele escutou barulho de vasos de cerâmica quebrando. Aí ele chamou o irmão dele, os dois entraram por uma corda assim, e viram que eram vasos de barro dessa altura assim. Aí eles ficaram na dúvida, vamos abrir ou não vamos? Porque o beduíno é como se fosse o índio do deserto, se eu posso fazer essa comparação. Eles são muito supersticiosos, eles têm medo de gênios. Uma vez eu estava no Egito, no Sinai, e eu estava com um beduíno e uns 2 amigos, a gente estava subindo o Monte Sinai. E o cara tirou a foto da gente e saiu uma névoa aqui atrás. Fudeu. Ah, pra quê? merda. O cara não quis subir mais o beduíno, ele achava que era um gênio. Então, como no Brasil tem as famosas histórias do boitatá, mula sem cabeça, Saci, Iara, Saci, Boto, eles também têm lá os gênios. As lendas. As Né? lendas. Sim, Eles sim. também têm. O Aladim, tá aí, ó, o gênio. E se você abre aquilo ali, é um gênio. Mas e se for também tesouro? Entendi. Abriram, não era nem uma coisa nem outra. Era um monte de pergaminho enrolado. Eles não sabiam ler aquilo ali, venderam para um cara chamado Cando, lá em Belém. Eles pegaram isso. Venderam pro Cando. O Cando pegou e colocou para enfeitar a loja de antiguidades dele. Até que 2 padres dominicanos, frades dominicanos, Roland Devou e Callaghan, que eram da École Biblique de Jerusalém, a École Biblique é uma escola católica de arqueologia lá, foram ali e viram o valor do negócio. Só que eles cometeram um erro. Os caras eram arqueólogos, não eram comerciantes. Demonstraram interesse demais. O cara pediu o preço. Aí o cara, não, pior, ele falou, ele não quis nem vender. Não quis nem vender. Ele falou, olha, vou descobrir mais que eu vou ficar bilionário. Sim. Foi uma novela, até que finalmente encontraram 11 cavernas com manuscritos, agora encontraram a 12ª, mas não tinha manuscrito dentro dela. Aonde isso? Tudo em Israel, tudo no deserto da Judéia. E essas cavernas estavam repletas de manuscritos. E qual foi a importância disso para a Bíblia, já que você me perguntou qual foi o achado mais importante? Em vários lugares. Eu vou dar 2 ou 3 motivos. Nós não temos nenhum original da Bíblia. O Evangelho de Mateus, que o próprio Mateus escreveu, se perdeu. O texto de Isaías se perdeu. Nós só temos cópia de cópia de cópia. E falando do Antigo Testamento, para a galera que não sabe, a Bíblia é dividida em 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo. O Antigo Testamento vai de Gênesis a Malaquias, o Novo vai de Mateus até Apocalipse. O Antigo Testamento é escrito em aramaico e grego, e hebraico, o Novo Testamento em grego. Do Antigo Testamento, a cópia em hebraico mais antiga que tinha da Bíblia datava do século X da nossa era, Idade Média. Foi século X, 970 depois de Cristo. Estou falando 1.200 anos, 1.400 anos mais velho, mais novo do que o término do Antigo Testamento. Então, quer dizer, quando o Antigo Testamento terminou de ser escrito,
Você conta 1.400 anos para ter a cópia mais antiga em hebraico. A pergunta que um cético pode fazer é: quem me garante que esse texto não foi adulterado ao longo do tempo? Exatamente. E havia muitas acusações, inclusive, contra a Igreja Católica. Muita gente dizia assim, ó, a Igreja Católica mudou os textos da Bíblia como ela queria, porque foram monges que estavam copiando isso. Então a Igreja botou o que quis lá. Então, até hoje, tem muito cético que fala assim, Bíblia, isso aí foi um bando de padre do deserto lá que botou o que quiser. Isso, né? E como é que você garante que está lá mesmo? Bom, quando encontraram esse manuscrito em 1947 e foram datar, por exemplo, tinha uma cópia de Isaías ali que datava de 250 anos antes de Cristo. Caralho. 1.200 anos mais antiga do que achavam. Que os manuscritos medievais que os judeus estavam copiando, os maçoretas. 1.200 anos mais antiga. E quando você compara o Isaías que foi encontrado lá com o Isaías medieval, você vê que o texto bateu. Rodrigo, não tem diferença nenhuma? Tem. Mas sabe quais são as diferenças? Palavra soletrada, como se fosse, vou simplificar para a galera entender. É como se num texto estivesse escrito assim, carioca com C, e no outro estava carioca com K. Uma letra. Uma letra. Tá. Olha, engraçado, que esse aqui ele escreveu carioca com K. Não mudou nada, continuou sendo carioca. Sim. Só que me deu um indício que talvez naquela época não escrevia carioca com C. Você tá entendendo? No texto de Isaías medieval, chamava Deus assim, santo, santo, santo. Que até na missa usa, né? Sim, santo. A voz, exatamente. No de Qumran estava só 2 vezes, santo, santo. Mas mudou alguma coisa da sua fé? Não. Nada. Um falou uma vez a mais, outro uma vez a menos. Mostrou que a Bíblia foi preservada. Além disso, encontraram-se ali vários outros textos não bíblicos que me ajudam a entender como era o judaísmo da época de Jesus. O que eles pensavam, o que eles comiam. Até algumas gírias que Jesus usou, por exemplo, que Jesus falou o seguinte, bem-aventurados os pobres de espírito. Não tem essa bem-aventurança? O que é isso? Você sabe que um grande problema hoje é traduzir expressão idiomática. Você fala assim, caraca, moleque, né? O WhatsApp dá briga por causa O disso. que significa? Porque o escrito nem sempre é a tua intenção. Exatamente. Que É a musicalidade da fonética, né? E o que é pior, como é que você vai traduzir? Caraca, moleque. Como é que você traduz isso pro inglês? Não. Pro alemão? Esquece. E pra gente entender uma gíria, uma expressão idiomática, uma piada. Gente, eu falo inglês, mas eu não consigo rir em stand-up. Porque eu não entendo. É o dialeto, é uma Exatamente. coisa muito específica. Eu tô entendendo o que ela tá falando, mas não tô vendo graça. Mas um americano também fala português, você não vai entender. Também não vai entender nada. Então, os manuscritos do Mar Morto me ajudaram a entender a piada da época, a expressão idiomática, o trocadilho. Caralho. Então, tem um texto, por exemplo, lá que fala dos Anavei Ruar. O que é Anavei Ruar? Os encurvados no espírito, os pobres de espírito. Sabe o que é pobre de espírito? Não é o mendigo da época. É o não crente, é o que não crê, aquele que não crê. Aquele pior que não, às vezes ele até crê, é aquele que não obedece a Deus, porque Anavei Ruach em hebraico significa literalmente o encurvado no espírito. A palavra espírito em hebraico Ruach significa também vento, sopro. E Anavei é pobre ou humilde. Agora, quando o vento passa e você tem o trigo, o que é que o trigo faz quando o vento passa? Ele dobra na direção do vento. Ele é um encurvado no espírito. Ele obedece, ele é submisso. Esse é feliz. Então, quando o Espírito de Deus sopra, você se encurva. Aí Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito. Olha, agora deu para entender o que Jesus falou. Não tem até uma música do catecismo? Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Outra coisa agora. Então, esses manuscritos são muito importantes e eu colocaria um asterisco nele. Conseguiu pegar do tio da parede os manuscritos? Conseguiu, hoje está tudo na universidade, no Museu de Israel. Cara, que tá louco, tudo lá no Museu de Israel. E eu tenho algumas cópias. Tava em Belém, foi encontrado no deserto, eles levaram para Belém, venderam, né? Teve manuscrito que foi parar nos Estados Unidos. É mesmo. Eles compraram o cara turista milhões, tá lá turistando. Roubaram, mas hoje não, hoje já tá tudo em Israel, com exceção de alguns que estão na Jordânia. Qual lugar que tem mais lá? Nazaré, esses lugares, todos esses lugares têm... Sítio arqueológico? É. Não, Israel você tropeça em sítio arqueológico para todo lado, porque o país é pequeno. São 470 quilômetros por 120 quilômetros. Tem infraestrutura. Tem infraestrutura que
Aí tem um negócio também. Pô, vocês estão com o estúdio de vocês aqui, mas eu tenho Sim. uma fortaleza romana aqui embaixo. Imagine. Aí você não vai ter o estúdio, aqui é complicado, sabe? É. E 65% do território é deserto. 65? Porra. Cara, Israel tira água de pedra, literalmente. O pessoal, pra colocar um país de primeiro mundo ali... É igual o Japão, né? Tipo, um lugar vulcânico e que a galera também... E com os vizinhos todos querendo que você se lasque, né? Então Você quer que você se lasque. Cercado. cercado. Quer que você se lasque.